O vídeo começa com o Sub se passando por um mendigo para fazer a pegadinha da interesseira. Ele chega com seu cobertor empurrando um carrinho e deita próximo à garota e começa a puxar conversa com ela, perguntando como ela vai. Ela fala que está bem e que está esperando sua carona. O YouTuber então pergunta se ela não quer carona dele. Ela responde que ele não pode ter um carro. Sub então pergunta por que ela acha que ele não pode ter um carro. E ela fala que é porque ele está passando necessidade. Ele então fala que só queria pegar um ar fresco e por isso que ele está aqui deitado. Em seguida, ele fala que gostou da bolsa dela e pergunta quanto que custou. A mulher fala para ele que custou $2.000. Ele então pergunta como ela ainda não tem um carro se ela tem uma bolsa tão cara. Ela responde que ganhou essa bolsa de presente. Na sequência, ela pergunta o que ele está fazendo ali no chão. E ele responde que está tentando relaxar e quando viu ela não queria perder a oportunidade de falar com ela. A seguir, ele pergunta se ela tem namorado ou se ela tem algum compromisso. Ela responde que sim, que ela está quase casando e o seu noivo é muito ciumento. Em seguida, ele pergunta se não pode pegar o Instagram dela ou seu Snapchat para eles manterem contato. A garota responde que é melhor não e que ela leva muito a sério seu compromisso. Ele então se despede e vai na direção do seu Corvette C8. E quando a mulher vê o Corvette dele, ela chama ele e fala que não sabia que ele tinha um carro desse. Além disso, ela fala que achou que ele era um morador de rua e que não tinha nenhum dinheiro. Ele responde que disse que podia dar uma carona para ela e que só estava ali relaxando, mas que ela não acreditou nele. Na sequência, ele deixa ela dar uma olhadinha dentro do Corvette e ela vê como é a máquina por dentro. Nessa hora, ela pergunta se pode pegar o número dele. Sub fala que sim e passa o telefone para ela. Ela então pergunta se ele não pode levar ela para dar uma volta. Porém, o YouTuber fala que não, porque ele não sai com garimpeira de ouro e além disso, ela estava noiva. Ela fala que está solteira e insiste em dar uma volta com ele. Porém, ele fala que interesseira não tem chance com ele. E ela sai sem graça e aprende uma lição de moral. E o YouTube entra no seu glorioso Corvette. E não esquece de deixar o gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho e bora pro vídeo. Iniciamos o vídeo com Joel e Trencho abordando essa garota que saía de um posto de gasolina. O YouTube pede para ela esperar e pergunta o nome dela. E fala que gostou dela e que ela é muito linda. A mulher fica sem graça e agradece o elogio. Joel vai direto ao ponto e pergunta se ela tem namorado. Ela fala que ela não está namorando. Joel pergunta de onde ela é e fala que ela tem um sorriso muito lindo. Ela fala para ele que ela é de Houston. Em seguida, Joel fala que tem um barzinho ali perto e eles podem tomar uma bebida juntos e pergunta se ela topa. Entretanto, a garota fala que não o conhece e que já está indo embora para sua casa. O amigo de Joel fala que eles podem se conhecer melhor, mas ela fala que é melhor não, que ela já está indo embora. Joel pergunta de 0 a 10 qual a chance que ele tem com ela, e a garota fala para ele que é 0. O YouTuber Joel pergunta se pode pegar pelo menos o Instagram dela. Porém, ela responde novamente que não está a fim de passar o Instagram e é melhor eles irem embora. Joel fala que só queria conhecê-la, mas que tudo bem e se despede dela e vai embora. Em seguida, Joel e seu amigo vão em direção à McLaren. E quando a mulher vê a McLaren dele, automaticamente ela corre atrás de Joel ao ver que o indivíduo está de nave. A mulher pergunta se o carro é dele. Joel fala que é claro que sim, que ele tem as chaves do carro. O YouTuber pergunta se ela gostou.
E ela fala que sim, que o carro dele é maravilhoso. Joel então ensina ela e deixa ela abrir a porta da McLaren para ela aprender como abre a porta da máquina. Logo depois, Joel fala que eles podem sair para beber e se divertir, e pergunta se ela não gostaria de ir com eles. E agora a resposta é outra e ela topa. Porém, Joel fala que ela disse que ele não tinha chance com ela. E ela fala que estava de brincadeira. Joel então pede para ela passar o telefone para ele. E dessa vez ela passa sem nenhuma dificuldade. Porém, nessa hora, Joel pergunta por que ela não queria passar o telefone para ele antes. E foi só ver o carro que ela mudou de ideia e veio atrás dele e passou seu telefone. Ele pergunta se ela fez isso só por causa do carro. E ela fala que sim, que gostou do carro, mas que acha ele também fofo. Joel então chama ela de garimpeira e fala que já está indo embora porque ele não sai com interesseira. A garota acha ruim de ser rejeitada e pergunta se ele vai fazer isso com ela. Joel diz que sim e fala que ela perdeu sua chance e entra na McLaren com seu amigo. E ela acaba sendo rejeitada por Joel. O vídeo começa com Nate abordando essa linda garota. Ele pergunta como ela está e para onde ela vai e se apresenta para ela. Porém, ela responde que está indo para o seu carro. E ele pergunta por que ela está com tanta pressa e pede para pegar o número dela. Porém, ela sai andando sem nenhuma resposta e o ignora. Ele insiste em falar com ela e tenta pegar na mão dela novamente para conhecê-la melhor. Porém, ela novamente sai andando sem dar nenhuma chance para ele. Depois dela ver a McLaren do Nate, ela volta na mesma hora e vem perguntando se o carro é dele. Nate confirma que sim e pergunta se pode falar com ela agora e pega na mão dela. Ela responde que sim e pede desculpas por ter saído andando. Nate então fala que ele é novo na cidade e está procurando um bom lugar para ele ir e convida ela para sair com ele. Ela topa e aceita o convite. Então ele passa o telefone para ela e pega o número dela. Em seguida, ele fala para ela que gostou da bolsa dela e também pergunta qual é o país dela. Ela responde que é da Espanha. Nate pergunta se ela fala espanhol e ela responde que sim. Na sequência, ele chama ela para entrar no carro com ele, para eles conversarem lá dentro mais à vontade. E é claro, depois da mágica feita, a garota entra com ele na McLaren e fica achando que vai se dar bem. Dentro do carro, papo vai, papo vem e Nate pergunta por que ela estava sendo tão rude com ele no início. Ela fala que estava com pressa para chegar no seu carro. Nate então fala que foi só ela ver sua McLaren que ela voltou para falar com ele e pergunta se ela voltou só por causa do carro. A garota fala que sim. Nate fala que ela não está sendo genuína com ele e que ela está demonstrando ser uma escavadora de ouro. A garota fala que não é interesseira e que ela não dá bola para qualquer um. Nate fala que é sim e que ela mesmo disse que voltou por causa do carro. Então ele fala que não quer mais sair com ela e pede para ela descer do carro. Ela desce e acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Nia Price se passando por um mendigo esperando uma garota passar para fazer o teste da interesseira. Assim que passa uma bela jovem, ele a aborda perguntando como ela está. Ela fala que está tudo bem. O youtuber pergunta se ela não teria algum dinheiro para lhe dar. Ela olha na bolsa e pede desculpas e fala que só tem cartão de crédito.
Diante disso, ela fala que vai comprar comida para ele lá dentro da loja e pede para ele esperar. Na sequência, ela volta e traz uma marmita para Nair. Em seguida, ele agradece, pergunta qual o seu nome e se apresenta para ela. Então, ele diz a ela que está há 3 dias sem comer e que está muito agradecido. Ele fala que ele é de Ohio e pergunta de onde ela é, e ela responde que é de Houston. Então, ela pergunta o que aconteceu com ele. Nair fala que é uma longa história. Ele explica que sua mulher se separou dele e o deixou sem nada, e a única coisa que ele ficou foi com seu carro. Ele fala que já tentou arrumar um emprego, mas está muito difícil e que não está sendo muito bom ser um morador de rua. A garota fala que ela tem um quarto onde ele pode ficar. O YouTube agradece e fala que ela está sendo muito generosa com ele. Então ele fala que ela foi a única pessoa que o ajudou e que está se importando com ele. Ela fala que gosta de ajudar as pessoas e sempre quando pode ela ajuda. Em seguida, ele fala que vai mostrar o seu carro para ela e chama ela para vir com ele. Então, ele fala que ela deve estar se perguntando por que ele não vende o carro, porque ele teria muito dinheiro. Porém, ele fala que o carro tem muito valor sentimental para ele. Então, ela pergunta se ele realmente é um sem-teto. O youtuber fala que sim, mas que antes de morar nas ruas, ele tinha muito dinheiro. Então, ele mostra para ela o carro e depois dela ver o vidro, ele fala que ela é bem-vinda para entrar na Lamborghini, porque ela foi muito gentil e doce com ele. Lá dentro do carro, indo direto ao que interessa, depois deles conversarem um pouco, o youtuber fala que precisa dizer a verdade para ela. Ele fala que ele não é um sem-teto e que ele caça mulher interesseira e que ela passou no seu teste. Ele explica que ele tem um canal no YouTube e que ele é muito famoso por seus experimentos sociais. Então, ele chama ela na frente do carro para mostrar para ela a câmera. Então, ele termina o vídeo dizendo que ela é uma mulher muito especial, passou no teste e ele vai levar ela para dar uma volta com ele. O vídeo começa com London abordando essa loira. Ele pergunta qual o nome dela e tenta se apresentar. E tenta pegar na mão da garota, mas ela sai andando e não dá nenhuma moral para ele. O youtuber pergunta se ela não poderia apertar a sua mão e fala seu nome e pergunta também onde tem uma cafeteria aqui perto. A mulher fala que não o conhece e não sabe dessa informação para ele. London então fala que ela é muito linda e gostaria de convidá-la para tomar um café com ele. De forma bem rude, ela responde que não e fala para ele se enxergar e fala também que tem namorado e que ama o namorado dela. London pergunta se ela não quer conhecer ninguém agora. Ela responde que não e mesmo que ela não tivesse namorado, ele não está no nível dela e o ignora. Ele fala que tudo bem e só queria conhecê-la, mas já entendeu o recado dela e vai em direção ao seu Corvette. E quando ela vê o Corvette de London, é aí que a mágica acontece. Como num passe de mágica, ela vem atrás dele dizendo que o carro dele é muito bom e que é sua cor favorita. O London fala que queria levá-la para sair com ele. A garota muda de ideia e fala que sim, que quer ir com ele.
London a questiona, dizendo que ela disse que tinha namorado, mas ela fala que ele não precisa ficar sabendo. O YouTuber pergunta o que fez ela mudar de ideia em apenas 2 segundos. Ela fala que ele é um bebê e que ela vai dar uma chance para ele. London então fala para ela entrar no carro com ele. Ela dá a volta e entra no carro achando que vai se dar bem com o YouTuber. Dentro do carro, o London fala que achou que ela tinha namorado. E ela responde que é complicado, mas ela não está aqui para falar disso. E que gostaria de sair para dar uma volta com ele. Em seguida, ela fala que ela é da Colômbia e que também fala espanhol. O YouTube pede para ela falar uma frase em espanhol picante. E ela fala para ele uma frase e ele pergunta o que ela quis dizer. E ela traduz para ele e fala: leve-me para fazer compras. London fala que ele ainda não o conhece e que ele não vai levar ela a lugar algum. Nessa hora, London fala para ela descer do carro porque não quer sair com ela, porque ela demonstrou ser muito interesseira e que ele não sai com garimpeira de ouro. A garota fala para ele que ele é muito feio e que ele não tinha chance com ela mesmo. Ela desce do carro, mas acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com Sub chavecando essa loira. Ele pede desculpas e pergunta se ela está braba. Ela responde que não, que ela está normal. Ele pergunta se ela vai para a academia e pergunta se pode malhar com ela. A garota responde que está bem sozinha e que não precisa de companhia e que ela tem namorado. Ele então pergunta qual o nome dela e tenta se apresentar para ela. Mas a mulher pega na mão dele com o maior desinteresse. Em seguida, ele fala que é novo na área e está tentando sair com ela. E que se ela não pode agora, eles podem combinar para outra hora. Ela fala para ele olhar para ele e diz que ele parece um sem-teto. Ele fala que está com as roupas rasgadas, mas que isso está na moda. Então ele pergunta se pode pegar o número dela para eles trocarem mensagens. Mas ela responde e pergunta se ele é surdo e fala que já disse que tem namorado. Na sequência, ela pega um teaser de dar choque e fala que se ele não for embora, vai sobrar para ele. O YouTube fica com medo e sai correndo e vai em direção ao seu carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher vê a burrada que ela tá fazendo e vai atrás dele pedindo desculpas. O YouTube fala que está com medo e que não quer problemas. Ela fala que está mais calma agora e que eles podem conversar. Ela pergunta se ele ainda quer sair com ela. Ele responde que sim, mas questiona sobre o namorado dela. E ela fala que não tem namorado e pede desculpas por ter mentido. O rapaz pergunta o que ela quer fazer. E ela fala que queria tomar um café e conhecer o carro dele. Em seguida, o YouTube chama ela para entrar no carro com ele e ver o seu carro por dentro. Nessa hora, ele pergunta por que ela não deu moral para ele quando tentou falar com ela. E ela responde que foi por causa do jeito que ele abordou ela. Ele fala que ela inventou que tinha namorado só para não dar nenhuma chance para ele. E agora ela mudou de ideia e quer sair com ele. Ele fala que tá na cara que ela é uma garimpeira de ouro. Ela fala que não é e pergunta qual o problema dele e chama ele de feio. O YouTube acha ruim e fala que está gravando para o YouTube que ela vai ficar famosa. A garota fica braba e começa a correr atrás dele. Ele então pede para ela se acalmar e fala que vai deletar o vídeo. E fala que ela não é uma garimpeira de ouro. Em seguida, ele vai indo para o lado do seu carro e fala que vai postar sim um vídeo e entra dentro do Corvette. A garota vai atrás dele, fica nervosa e xinga o YouTuber, mas no fim ela acaba sendo rejeitada pelo YouTuber. O vídeo começa com Naya abordando essa bela jovem.
ele pergunta como ela está e fala que ela tá linda demais e se apresenta para ela e fala que é um prazer conhecê-la. Em seguida, ele passa o telefone para ela anotar o seu número e a garota, muito simpática, passa o contato para ele. Ele fala que se mudou para a cidade faz pouco tempo e está tentando fazer algumas amizades e pergunta se ela poderia ser sua amiga. A garota fala que sim, que não tem nada demais. Em seguida, ele se senta com ela e fala que ele é de Houston e ela fala que é de Dallas. Ela pergunta quanto tempo ele está na cidade e ele responde que faz só alguns dias. Em seguida, ele pergunta quais os melhores pratos de comida que servem aqui nos melhores restaurantes. Ela responde que gosta muito de frutos do mar. Nair fala que gosta muito de churrasco e que adora uma boa churrascaria. Na sequência, ele chama ela para conversarem dentro da sua Lamborghini. A garota topa e aceita o convite dele. E a impressão que a gente tem é que ela gostou de falar com ele e não está demonstrando ser uma interesseira. Então, ele abre a porta e entra com ela na Lamborghini. Dentro do carro, ele pergunta como que uma garota linda igual ela está solteira. Ela responde que ainda não conheceu um cara legal igual ele. Então o YouTube pergunta o que ela faz e ela responde que é modelo e também faz vídeos para o YouTube e deixa ele surpreso. Em seguida, depois de saírem do carro, ele fala que na verdade está gravando um vídeo para o YouTube para saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera que está gravando. Ele diz que gostou dela e ela passou no seu teste e chama ela para dar uma volta na sua Lamborghini. Ela topa e entra no carro com ele. E ele acelera a Lamborghini e temos mais uma garota que passou no teste. O vídeo começa com London perguntando a essa garota qual o caminho mais fácil para chegar no coração dela. A garota responde que ele não vai conseguir nada com ela com essas cantadinhas baratas. Em seguida, ele tenta pegar o número dela, mas ela fala que não passa telefone. London então pega na mão dela, a cumprimenta e se despede e a deseja um bom dia e parte para o plano B. Então ele caminha até a sua Lamborghini Urus e magicamente, na hora que ela vê que ele está de nave, ela não resiste e vem perguntando se o carro é dele. London fala que sim e fala que comprou esse carro há pouco tempo e pergunta se ela gosta. Depois dela falar que gostou muito do carro, London fala que não quer atrapalhá-la, já que ela não quis passar o seu telefone para ele e fala que já está indo embora. Mas na mesma hora ela fala que vai passar o número para ele e pede desculpas por ter sido meia rude com ele. Então London fala que só queria convidá-la para almoçar com ele porque ele está tentando achar um bom restaurante. Ela topa e aceita o convite de London e entra no carro com ele, achando que vai se dar bem com o garotão. Dentro do carro, London fala que não vai mais querer sair com ela, porque ele pensou melhor e viu que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro, porque não queria nada com ele e mudou de ideia só por causa do carro. Ele então pede para ela descer do carro e quando ela vai descer, ele mostra para ela a câmera que está filmando e fala que está gravando um vídeo para o YouTube. A garota leva na brincadeira e sai falando que ele não tem dinheiro nenhum e que o carro dele deve ser alugado. London então fala que ela foi muito interesseira e é uma das maiores interesseiras aqui do canal.
O vídeo começa com o Nate chavecando essa morena que estava tirando algumas selfies. Ele pergunta como ela vai e pergunta o nome dela. Ela pede desculpas e fala que só está tentando tirar uma foto. Ele então pergunta se ela não precisa de ajuda e ela responde que não, que está bem. Ele fala que é fotógrafo no tempo livre, mas mesmo assim ela fala que não precisa da ajuda dele. Nate pergunta qual que é o nome dela e se pode pegar o seu telefone, mas ela responde que é melhor não. O youtuber pergunta se ela tem namorado ou alguma pessoa e ela fala que sim, que ela tem namorado. Nate pergunta cadê o namorado dela e por que ele não está aqui agora. A garota responde que ele está trabalhando. Ele então fala que ela precisa de um namorado que tenha mais tempo para ela igual a ele e pede para ela passar seu telefone, mas ela fala que não pode ter nem amigo porque o namorado dela é muito ciumento. Então ele se despede e vai em direção ao seu Audi R8 que dispensa comentários. E quando a mulher vê que o carro é dele, os olhinhos dela brilham e ela chama ele para conversar com ele e pergunta se o carro é mesmo dele. Agora ele pergunta se pode pegar o número dela e ajudar ela a tirar as fotos. Ela fala que claro que sim e pergunta se pode tirar as fotos com o carro. Ele fala que pode sim e ele começa a tirar as fotos para ela. Em seguida, ela vê as fotos e fala que gostou muito. Nate então fala que o namorado dela precisa aprender a tirar umas fotos profissionais igual a ele. Então ele pergunta se ela não quer vir para a casa dele para ela conhecer seus outros carros de luxo e fala que tem uma Lamborghini, uma Ferrari na sua garagem. A garota topa e aceita o convite e entra no carro achando que vai se dar bem com o youtuber. Nessa hora, o Nate fala que pensou melhor e que ela foi muito rude com ele e que ela mudou de ideia só por causa do carro. Ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais sair com ela. Ela fala que ele está sendo muito bobo em pensar dessa forma. Porém, ele fala que não aceita o que ela fez com ele e que não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. O vídeo começa com o YouTube Nate se passando por um morador de rua, esperando uma possível interesseira passar. Assim que passa uma garota, ele inicia uma conversa com ela, perguntando se ela tem alguns trocados para dar para ele. Em seguida, ela entrega para ele $15 e ele agradece perguntando o nome dela e se apresenta. Ele pergunta o que ela estava indo fazer. Ela responde que se mudou para a cidade faz pouco tempo e está tentando conhecer alguns lugares. Nate pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela responde que não, porque se mantém muito ocupada com seu trabalho. Ela pergunta o que ele estava fazendo ali sentado. Ele responde que está sendo muito difícil para ele nos últimos dias e ela foi a única pessoa que lhe ajudou. Em seguida, ele fala que está surpreso por ela não ter um namorado, porque ela é muito bonita. Diante disso, ela agradece o elogio. Na sequência, ele pergunta para ela o que ela vai fazer mais tarde, e ela fala que vai estar o dia todo de folga. Diante disso, ele chama ela para sair e fazer alguma coisa, e fala que ele vai trocar de roupa e iria adequadamente. Ela responde que sim, então ele pede para ela anotar o número dela. Logo em seguida, ela fala que espera que ele fique bem e fala que se ele precisar de um lugar para dormir, ele pode ficar na casa dela, que lá tem bastante espaço. Ele não acredita e pergunta se ela está falando sério. Ela responde que sim e fala que gosta muito de ajudar as pessoas. Ele fala que adoraria ficar na casa dela e que só precisaria tomar um banho.
Então, ela fala que só vai até a loja ali perto e já está voltando. Ele pergunta se ela vai a pé até a loja e ela responde que sim, porque seu carro está no conserto. Diante disso, Nate fala que vai dar uma carona para ela no seu carro e olha a reação dela ao ver que a Lamborghini é dele. Ela pergunta se esse é mesmo o seu carro e ele confirma que sim e pergunta se ela já andou em uma Lamborghini alguma vez e ela responde que não. Então ele convida ela para se sentar no carro. Lá dentro do carro, ela convida ele para ir até a sua casa para eles comerem algo. Em seguida, ele fala que ela é uma pessoa espetacular e ela se emociona muito com as palavras dele. Além disso, ele explica que não está falido e que ele está gravando um vídeo para o YouTube e tem câmeras gravando lá fora e dentro do carro, e explica para ela que isso é um experimento social para o seu canal, e em seguida ele leva ela até a sua casa. Iniciamos o vídeo com o YouTube se passando por um morador de rua em frente a uma loja para fazer o teste da interesseira. Assim que passa uma mulher, ele a aborda perguntando se ela não tem algum trocado para lhe dar. Ela tira algumas moedas e entrega para ele e tenta ir embora. Ele tenta chamar ela para voltar para conversar com ele, porém ela não dá muita bola e entra na loja. Na sequência, ele vai em direção ao Corvette e começa a trocar suas roupas e se vestir bem, e senta no Corvette esperando a mulher voltar. O miserável é um gênio! Assim que a mulher sai da loja, ela passa por perto dele. Em seguida, ele chama ela perguntando qual o seu nome. Ela vai até ele dizendo que era ele que estava sentado ali agora há pouco. Ele confirma que sim, e ela pergunta por que ele estava fazendo isso. Ele responde que estava precisando de alguma motivação para o seu dia. Em seguida, ele fala para eles começarem bem e pergunta qual o nome dela e se apresenta para ela. Ele pergunta se ela já andou em um Corvette alguma vez e ela responde que não. Então, ele fala para ela que se ela quiser dar uma volta no carro dele, ela vai ter que dar uma requebrada para ele e colocar o dedo na ponta dos pés. E como a mágica já está feita, ela faz do jeito que ele pediu. Mas que porra é essa, hein? Em seguida, ela entra no carro e fica maravilhada achando que vai se dar bem. Então ele dá a volta e também entra no carro. Depois de alguns minutos de conversa, ele para o carro e fala que o farol traseiro não está acendendo e pede para ela descer do carro para poder olhar. Ela vai até lá e fala que está funcionando. Ele responde dizendo que não e pede para ela olhar direito. Em seguida, ela vai até o vidro do carro e pergunta por que a porta está trancada. Ele responde dizendo que pensou bem e não quer mais sair com ela, porque está achando que ela é uma interesseira e só quer sair com ele por causa do carro. Ela fala que não é interesseira e que ele é um idiota. Ela começa a ficar nervosa e xinga ele de vários palavrões e joga sua bebida em cima do carro. Antes de continuarmos, quero saber se você gostou e assistiu o vídeo até aqui. Comente #interesseira nos comentários. Vou dar um coração e fixar o melhor comentário. Dessa forma vou saber que vocês gostaram do vídeo. É verdade. E vamos continuar. O vídeo começa com o YouTube Daniel abordando essa garota.
Ele pergunta o nome dela e se apresenta. Ele pergunta para ela o que ela está fazendo ali sozinha e a moça fala que está esperando um Uber. Na sequência, ele pergunta se ela não gostaria de sair com ele, porém ela fala que não porque tem namorado. Ele fala para ela que não tem nenhum problema deles serem amigos e ela responde dizendo que não precisa mais de amigos. Em seguida, ele pergunta se pelo menos pode pegar o número dela e ela pergunta para ele se ela pode ser sincera com ele e ele responde que sim. Então, ela fala que não gosta de homens pequenos e que ele não tem nenhuma chance com ela e não adianta ficar insistindo. Ele pergunta se ela não quer sair com ele só por causa que ele é pequeno e ela responde que sim. Então, ele fala que tudo bem, que ele entendeu. Na sequência, chega seu motorista com uma super Lamborghini e para na frente dele e chama ele de chefe e entrega a chave da super Lamborghini para ele. E é aí que a mágica acontece. Num passe de mágica, ela muda de ideia e pergunta se o carro é dele. Ele confirma que sim, e ela pergunta se ele quer sair com ela. Porém, ele fala que há minutos atrás ela disse que ele não tinha nenhuma chance com ela porque ele tem altura baixa. E ela responde dizendo que mudou de ideia. Ele fala que se ela quiser sair com ele, ela pode entrar no carro. Mas quando ela entra no carro, ele abre a porta, dá a volta e fala para ela que não sai com garimpeira de ouro e manda ela sair do carro. Ela fala que não é interesseira. Daniel fala que antes ela deixou claro que ele não tinha nenhuma chance com ela e que não gostava de homem baixo. Porém, quando ela viu sua Lamborghini, aceitou sair com ele só por interesse e ela é uma interesseira. Ele fala para ela que não sai com garimpeira de ouro e fala que ela vai ter que chamar um Uber e dar uma lição de moral nela. E quando ele arranca a Lamborghini, ele fala para ela parar de ser interesseira e ela acaba se dando mal. O vídeo começa com o Nate chavecando essa garota. Ele elogia ela e fala que gostou da roupa dela e que ela tá muito linda. E pergunta qual o seu nome. A mulher fala que não tem nome e que não quer conversar com ele. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela fala que não e sai andando sem dar nenhuma chance para ele. Depois de levar um fora, ele fala que ela foi rude com ele e caminha até sua Lamborghini e mostra para ela que ele tem um carro de luxo. Mas não demora muito. Quando a garota vê a Lamborghini do Nate, ela não resiste e vem voltando e vai atrás dele. E agora ela fala que tem nome e pede para ele abrir a porta para ela entrar no carro para eles conversarem. Nate fala que primeiro ela precisa dizer o seu nome. Então ela fala que se chama Ashley. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro com ele. Ela entra sem pensar duas vezes, achando que vai se dar bem com o youtuber. Nate pergunta para onde ela estava indo com tanta pressa. A garota responde que estava a caminho da sua casa. Ele pergunta se ela ia fazer alguma coisa antes de ir para casa. E ela responde que não, mas pode fazer o que eles decidirem agora. O youtuber fala que está tentando arrumar um bom restaurante e pergunta se ela quer vir com ele. E ela topa e aceita o convite de Nate. Em seguida, Nate pergunta o que ela gosta de comer e ela fala que come de tudo um pouco. Ele então fala que a maioria das garotas que saem com ele sempre gostam de frutos do mar.
E ela fala que é muito caro, mas é muito bom e ela gosta muito. Nessa hora, o YouTube pergunta por que ela não queria falar com ele e o ignorou. Ela responde que tem muita gente que mexe com ela na rua e que ela prefere não dar bola. O YouTube pergunta se ele não tivesse a Lamborghini, se ela não teria voltado para falar com ele. Ela responde que sim, que se ele tivesse um Honda Civic, ela não iria falar com ele. Nessa hora, ele fala que é melhor ela descer do carro porque ela demonstrou ser uma interesseira e que ele não sai com garimpeira de ouro. A mulher desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Nate. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Iniciamos o vídeo com Naya abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e tenta se apresentar para ela, mas a mulher nem olha na cara dele e ele insiste e pergunta qual o seu nome. Ela responde que não está bem e não quer conversar com ele agora. Ele continua insistindo e tenta pegar na mão dela, porém ela fala que tem namorado e não quer ser incomodada. Ele fala que só queria conhecê-la e nada demais. Mas depois de ser rejeitado pela garota, ele se despede e vai em direção à Lamborghini. E como num passe de mágica, não demora muito para ela vir atrás dele. Ela faz aquela perguntinha de sempre se esse carro é seu. Ele responde que sim, que está dentro do carro e é claro que o carro é dele. E pergunta por que isso importa. Ela fala que voltou para conversar com ele. Naya então desce do carro e fala que ela não queria a amizade dele e não quis falar com ele. Ela responde que agora ela mudou de ideia e que eles podem se conhecer melhor. Em seguida, ele pergunta por que ela mudou de ideia em fração de segundos. E ela responde que ela gostou do carro dele e resolveu dar uma chance para ele. Naya pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não, que está solteira e gosta de curtir a vida sem ficar presa num relacionamento. Ele então chama ela para entrar no carro com ele e ela entra sem pensar duas vezes, achando que vai se dar bem com o Naya. Dentro do carro, papo vai, papo vem e Naya pergunta pra ela como que uma mulher linda igual ela ainda não tem namorado. E ela responde que, como ela disse, ela não gosta de se prender a nenhum homem. Então ele fala que ele não vai ter chance com ela então, mas ela responde que ele tem chance sim e para deixar as coisas acontecerem naturalmente. Em seguida, ele fala que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e que ele tem muita comida e bebida e gostaria que ela fosse com ele. Ela pergunta se fica muito longe daqui. Naya responde que não, que é bem perto. Ela então aceita o convite de Naya e os dois vão em direção à casa do youtuber. E dessa vez ele não quis chamar a garota de interesseira e daqui pra frente não se sabe o que aconteceu. Comente aí o que vocês acham. O vídeo começa com o London abordando essa jovem para fazer o teste da interesseira com seu Corvette C8. Ele pergunta como ela vai e qual o seu nome, mas a garota já responde de cara que ele não faz o tipo dela. London pergunta então qual que é o tipo dela, e ela responde que são caras que têm uma boa condição financeira e não um Zé Ninguém vestido igual ele. Ele até insiste em pegar o número dela, mas sem nenhum sucesso. Ele então se despede e vai em direção ao seu Corvette. E na hora que a mulher vê a máquina do YouTube, olha a cara que ela faz e já vem atrás dele perguntando se o carro é dele.
London fala que sim e que ele tem as chaves do carro. Então, a garota fala que ela foi rude com ele e pede desculpas, e fala que está tendo um dia ruim. London então fala que ele já entendeu que ele não faz o tipo dela e que ele já está indo embora. Mas a mulher fala que não disse isso exatamente e se expressou mal porque ela está tendo um dia ruim. Em seguida, ela fala que gostou do carro dele e que eles podem sair para se conhecer melhor. London então pergunta se ela realmente não gostou das roupas dele que ele está vestindo. Ela fala que disse isso sem querer e pede desculpas novamente. E agora ela tenta se redimir com London de todas as formas. London então fala que tudo bem e chama ela para eles conversarem dentro do Corvette. E é claro, a garota não resiste ao convite e entra com ele no carro achando que vai se dar bem com o youtuber. Dentro do carro, resumindo a conversa, ele pergunta o que ela quer fazer. E ela fala que quer fazer compras no shopping e depois ir em um bom restaurante porque ela está com fome. London então fala que vai levá-la no McDonald's para eles economizarem dinheiro. A mulher começa a achar ruim e fala que ele tem muito dinheiro e que ela quer ir comer num restaurante sofisticado. Mas nessa hora, London fala que ele não vai levar ela em lugar nenhum, porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e o tratou mal no começo e depois só porque viu seu carro, mudou totalmente com ele só por interesse. Ele fala que não sai com garimpeira e pede para ela descer do carro. Ela até tenta falar alguma coisa, mas o London já interrompe e fala que ela perdeu sua chance e manda ela sair do carro. Nesse vídeo, o YouTube Nate vai fazer o teste da interesseira com uma Lamborghini e vai testar se ela é interesseira. Será que ele vai levar para casa ou vai mandar sair do carro? Bora ver o que isso vai dar. O vídeo começa com o YouTube Nate abordando essas duas garotas. Ele pergunta como elas estão e para onde elas estão indo. Ela fala que está tudo bem e que estão indo comprar comida. Ele pergunta se pode ir com elas. Ela responde que não e fala que não quer que ele se aproxime delas porque elas não o conhecem. Ele tenta se apresentar, mas elas não pegam na mão dele. Em seguida, ele fala que está tentando conhecê-las e que ele é novo na cidade e está procurando um lugar para comer. Ele pergunta por que elas estão sendo tão rudes com ele e a garota fala que ele não é bom o suficiente. Nate pergunta o porquê ele não é bom para elas e a garota responde que ele não tem dinheiro. Ele fala que elas estão sendo rude e vai em direção à Lamborghini e é aí que a mágica acontece. Num passe de mágica, elas chamam ele e agora estão interessadas em conversar com ele. Ela pergunta se o carro é dele e fala que é um belo carro. Ele confirma que sim e fala que esse é um dos seus vários carros e deixa elas ainda mais impressionadas. Em seguida, ele fala que só tem um lugar na Lamborghini e fala que só vai poder ir uma garota com ele. Em seguida, a mulher de cabelo rosa fala que ela vai com ele e eles entram na Lamborghini. Lá dentro do carro, ele fala seu nome e se apresenta para ela, e em seguida passa o telefone para ela anotar o seu número. Depois de alguns minutos de conversa, ele começa a questionar por que ela não quis falar com ele no começo. Ela fala que não queria perder seu tempo. Ele pergunta para ela se ele não tivesse o carro, se ela não iria falar com ele, e ela responde que não. Então ele pergunta para ela se isso não faz dela uma mulher interesseira, e ela fala que sim. Na sequência, Nate fala que quer pessoas verdadeiras na vida dele e não mulheres interesseiras e manda ela sair do carro, e ela acaba se dando muito mal.
O vídeo começa com o YouTube Jay abordando essa garota. Ele pergunta para ela se ela pode ajudar ele com seu carro, e ela fala para ele que não, porque tem um compromisso daqui a pouco e está com pressa. Ele fala que vai ser rápido e que não vai tomar o tempo dela. Ela pede desculpas e fala que não ajuda homens estranhos. Em seguida, ele fala que ela pode mudar isso e eles podem se conhecer. Ele fala que ela é muito bonita e gostaria de conhecê-la melhor. Porém, ela responde que isso não vai acontecer porque ela tem namorado. De forma bem rude, ela fala que ela é uma mulher e manda ele pedir ajuda a outro homem e fala que ele está atrapalhando ela e manda ele ir embora. Em seguida, ele fala que tudo bem e que ela não precisava ficar nervosa e vai em direção ao Corvette, e é aí que a mágica acontece. Num passe de mágica, ela muda de ideia e vai falar com ele perguntando se o carro é dele. Ele confirma que sim e ele pergunta se ela gostou. Ela fala que a cor é muito bonita. Então Jay pergunta para ela se ela quer tirar algumas fotos com o carro para seu Instagram e ela responde que sim. Papo vai, papo vem. Em seguida, ela pede o telefone dele para anotar o número dela. Eles conversam um pouco e ele chama ela para sair e ela aceita o convite. Porém, ele pergunta se o namorado dela não vai achar ruim e ela fala que ele não precisa ficar sabendo. E é nessa hora que ele fala que só tem um problema, que ele não sai com mulher interesseira. Ele fala que há minutos atrás ela nem queria falar com ele e mudou de ideia só porque viu seu carro. Ela fala que gostou do carro, mas que não é interesseira. Ele fala que não sai com interesseira e ela fala que não sai com idiota e sai apontando o dedo para ele. Antes de continuarmos, quero convidar vocês a participar do nosso grupo do Telegram. Lá vocês vão receber os vídeos aqui do canal de primeira mão e assim vocês não perdem nenhum vídeo. Vou deixar o link do Telegram no primeiro comentário fixado. Nesse vídeo, o YouTube Nate vai fazer o teste da interesseira com uma Lamborghini Urus e vai levar a interesseira para casa. Vamos ver o que isso vai dar. Iniciamos o vídeo com o Nate abordando uma loira. Ela nem deixa ele terminar e já faz gesto com a mão para ele sair da frente dela. Ele pede para ela passar o Instagram, porém ela fala que tem namorado e não passa o Instagram. Nate insiste em ter uma conversa com ela e na sequência se apresenta para ela, mas ela fala que está com pressa e tem que ir embora. Logo em seguida, Nate pergunta o porquê ela está sendo tão rude com ele e vai em direção à Lamborghini Urus. E é aí que a mágica acontece. Num passe de mágica, ela muda de ideia e vai falar com ele. Ela fala que poderia passar para ele o Instagram. Só que dessa vez, Nate fala que quer o telefone dela e passa o telefone para ela anotar o número dela. Nate pergunta quantos anos ela tem. Ela responde que 21. Ele fala para ela que gosta de mulheres mais novas e que gostou muito dela. Na sequência, ele pergunta se ela gostaria de sair para fazer alguma coisa com ele ou até mesmo deixá-la no lugar que ela quisesse. E depois da Lamborghini ter feito a mágica, ela responde que sim e aceita o convite. Logo em seguida, ele abre a porta da Lamborghini para ela e eles entram no carro. Lá dentro do carro, ele pergunta a ela se o namoro dela é sério. Ela fala que eles estão namorando, porém ele viaja muito e ela quase não vê ele. E fala para ele que se quiser pode terminar com ele. Então Nate convida ela para ir na sua casa de luxo, tomar uma bebida para relaxar. Nate também fala que quer uma chance com ela, porque depois que ela ficar com ele, ela não vai mais querer saber do namorado dela. E fala para ela que não quer que ela fique de joguinhos com ele quando chegar lá na casa dele, se é que vocês me entendem.
Ele fala pra ela que ela tem lábios lindos e que ela deve beijar muito bem. Ela fala pra ele que isso é ele que vai ter que descobrir. Depois de alguns minutos de conversa, eles chegam na casa do Nate. O vídeo começa com Damon abordando essa garota. Ele pergunta o que ela estava fazendo e ela responde que está indo para casa. Ele então pede para falar com ela, mas ela fala que não está escutando porque ele está falando muito baixo. Ele então pergunta se ela está com medo dele e fala que ele não vai morder ela não. Ele então pergunta se ela vai abastecer o seu carro e fala que pode abastecer o carro para ela. Ele então pergunta se pode pegar o número dela e ela responde que não, porque ela tem namorado. Ele então pergunta se ela não gosta de caras mais velhos e ela responde que não, que ela gosta do namorado dela. Ele então pergunta se ela não pode ter amigos só porque ela está namorando. E a garota responde que ele é muito ciumento. O youtuber fala que entende o ciúme dele porque ela é muito linda e ela agradece o seu elogio. Ele então fala que não vai mais atrapalhar ela e caminha na direção da sua Lamborghini. Mas quando ela vê a Lamborghini vermelha do Damon, aí a conversa é outra e ela não resiste e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. O youtuber confirma que é sim. Ela então fala que essa é a cor preferida dela. O youtuber fala que esse é um dos seus carros de luxo e que ele só queria chamar ela para dar uma volta no seu carro e fazer amizades. A mulher fica muito interessada e fala que o relacionamento dela é aberto e que eles podem sim dar uma volta no carro dele sem problema. Ele então fala que se ele gostar dela, que ele iria querer uma chance com ela. E ela responde que vai pensar no que ele disse com carinho. Em seguida, ele fala que gostaria de pegar o número dela. E dessa vez, ela passa o número para ele como se nada tivesse acontecido. O youtuber, que não é bobo, vai logo deixando ela mais interessada e demonstrando que está afim dela. E em seguida, ele chama ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro mais à vontade. Dentro do carro, ele pergunta com o que ela trabalha, e ela então responde que no momento ela não está trabalhando, mas que ela ganha tudo o que ela quer, e que o namorado dá tudo o que ela gosta. O youtuber pergunta se ela fosse namorada dele, se também teria que ser assim. Ela responde que sim, porque ele tem uma condição muito boa e ela não precisaria de trabalhar. Ele então fala que não quer namorar uma garimpeira de ouro e fala para ela descer do carro dele. Ele fala que não quer mais nada com ela e ela vai embora toda sem graça. E acabou sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta como ela vai e fala que ela parece estar muito bem. E depois dela dizer obrigado, ele pergunta qual o nome dela e pede para falar com ela bem rápido. E fala que está tentando conhecê-la, porém a garota sai andando sem dar nenhuma chance. Ele pergunta se pode pegar o número dela, porém ela responde que não está interessada. Ele a deseja uma boa tarde e vai na direção da sua gloriosa Lamborghini. Mas quando ela vê a nave do Nate, na mesma hora ela dá a volta e vem conversando com ele. E pergunta se o carro é dele. O youtuber confirma que sim e fala que esse é um dos seus carros. Em seguida, ela fala seu nome e dessa vez pega na mão dele e se apresenta para o youtuber. E agora é ela que está muito interessada. Em seguida, o Nate pega o número dela sem nenhuma dificuldade e fala que ela está muito bem e pergunta para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo para casa e chama o Nate para ir com ela. O youtuber responde que seria muito bom, mas pergunta se ela não é comprometida porque ele não quer apanhar.
Ela fala que estava ficando com o rapaz, mas agora isso é passado. O Nate então pergunta por que ela estava agindo tão fria com ele quando tentou falar com ela. E ela responde que achou que ele poderia ser um cara ruim, mas que agora viu que ele é um cara legal. Ele então pergunta aonde ela mora, e depois dela dizer aonde ela mora, ele então fala para ela entrar na Lamborghini para eles darem uma volta. Ela não perde tempo e entra na gloriosa Lamborghini do YouTuber, achando que vai se dar bem com ele. E vocês já sabem o que isso vai dar. Ela não perde tempo e entra na gloriosa Lamborghini do Nate, achando que vai se dar bem com o YouTuber. Dentro do carro, ele pergunta por que ela agiu de forma tão rude com ele e que isso o machucou. Ela responde que ela estava tendo um dia ruim e pede desculpas por não ter tratado bem. O Nate então pergunta o que fez ela mudar de ideia, e ela fala que gostou muito do carro dele e resolveu dar uma chance para ele. Ele então pergunta se ele não tivesse a Lamborghini, se ela iria dar uma chance para ele, e ela responde que não sabe dizer. O Nate então fala que vai dizer para ela que ela demonstrou ser uma interesseira e pede para ela descer do carro dele. E fala que foi só ela ver o seu carro que ela se interessou por ele. Ele fala que não quer nada com uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela desce, não gostando muito, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo Nate e não passou nos testes.